Muito bem, como tem acontecido aí nos últimos 2 dias, entramos hoje no 3º capítulo da novela Copasa Guaxupé. Durante esses 2 dias, uma repercussão muito grande tomou conta das redes sociais com as nossas declarações aí em relação à Copasa. E isso repercutiu tanto que hoje quem entrou em contato com a gente foi o ex-prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões. Hoje ele é deputado federal, já empossado, e ele estará em Guaxupé na sexta-feira em uma visita à FEMAGRE e vai nos conceder uma entrevista contando como que foi essa batalha que ele travou com a Copasa lá na cidade de Pouso Alegre. E falando em Pouso Alegre, nós temos aí uma participação especial no Jornal TV Sul da jornalista Marcele de Paula, lá da cidade de Pouso Alegre, que vai contar um pouquinho para a gente como é a situação da Copasa lá. Aqui em Pouso Alegre, o contrato com a Copasa existe desde 1996 e desde então a Copasa vem descumprindo esse contrato. Em 2017, a Câmara Municipal criou uma comissão para poder analisar a forma como a concessionária vem cumprindo e descumprindo esse contrato. Tanto é que a ARSAI, que é o órgão regulador, esteve no município e constatou as irregularidades. No ano passado, enquanto era prefeito da cidade, o atual deputado federal Rafael Simões acionou a justiça 2 vezes e tentou inclusive uma quebra de contrato com a Copasa. Se isso acontecer, vai ser muito positivo para as pessoas que moram na cidade e vai abrir um precedente para que outros municípios possam tentar a mesma coisa. Aqui em Pouso Alegre, a Copasa cobra 90% da tarifa de água sobre o tratamento do esgoto. Isso significa que se a conta de água for R$100, ela vai cobrar mais R$90 para o tratamento do esgoto. Isso significa que a conta vai chegar num total de R$190. O problema é que a Copasa não realiza o tratamento do esgoto em todos os bairros da cidade. E com isso, em alguns bairros, o esgoto é despejado, inclusive nos rios que cortam a cidade de Pouso Alegre. Muito bem, obrigado Marcele. Vamos aguardar então essa entrevista que a gente vai fazer aí com o deputado federal Rafael Simões, o ex-prefeito da cidade de Pouso Alegre. E ainda dentro das nossas pesquisas durante esses dias, a gente encontrou aqui uma reportagem do blog da jornalista Sheila Saad, do dia 24 de julho de 2012, quando aconteceu uma audiência pública sobre o contrato com a Copasa. Uma audiência pública, segundo algumas informações aqui, ela foi convocada meio que às pressas, a participação popular foi muito pequena. Como sempre acontece nessas audiências públicas, a participação da população é muito pequena. E isso depois não adianta reclamar se você não foi lá para poder ajudar a discutir o assunto. Então, o que se resolveu nessa audiência pública quando então a prefeitura formalizou o contrato com a Copasa, isso no ano de 2012? Quem presidiu a audiência, o representante da prefeitura, foi o Ângelo Zampar. E a Copasa está em Guaxupé desde 1966 e com esse contrato ela teria mais 30 anos pela frente. Muito bem, o valor obtido junto ao PAC 2 de aproximadamente 14 milhões e meio de reais para a construção de parte da ET. Segundo a Copasa, o projeto completo vai custar 32 milhões de reais, isso lá em 2012. Então nós estamos falando de coisa de 11 anos atrás. E ela vai bancar então o restante, que é essa diferença entre 14 e os 32 milhões. O projeto completo da ET vai custar isso. Muito bem. Olha só, pelo serviço de esgoto, a partir de novembro de 2012, será cobrado 20% do consumo de água. Após a construção da ET, terá um acréscimo de mais 40%. Totalizando um aumento de 60% na conta de água com a tarifa de esgoto e não 70% como acontece hoje. Isso é um fato que aconteceu em 2012. Muito bem. Aí outra coisa que diz aqui, é que Flávio Boccoli, engenheiro da Copasa, afirmou que em um curto prazo 100% do esgoto da cidade será tratado, incluindo os bairros Portal dos Nobres,
Chácara Bom Jardim e outros que ainda não têm essa infraestrutura. No Plano Municipal de Saneamento consta que a meta é tratar, no mínimo, 80% do esgoto de Guaxupé. Já o caso da zona rural requer aí uma infraestrutura diferenciada. Então, gente, isso aqui é uma reportagem, foi uma reunião da Câmara no dia 24 de julho de 2012, quando então assinou esse contrato. E aí depois vem o desdobramento disso. Roberto Luciano era prefeito em 2012, final do mandato dele. O Jarbas Correia entrou na prefeitura em 2013, ficando depois até 2020, quando retornou o Dr. Eber, que era o vice-prefeito do Jarbinhas nessas duas gestões aí de 2013 e 2017. Então, continua a nossa pergunta. O que mudou de 2012 para cá? Por que a Copasa está autorizada a cobrar essa tarifa, que agora chama de coleta dinâmica? Não é taxa de esgoto, é coleta dinâmica. Por que ela está autorizada a cobrar isso? Vamos fazer outra conta? Quanto a Copasa já arrecadou em 11 anos de cobrança de tarifa de esgoto? Aí alguém falou assim, mas antigamente a gente pagava isso no IPTU, realmente pagava. Uma vez por ano pagava uma taxa de esgoto. Hoje paga-se mensalmente no valor de 70% do seu consumo de água. Então, continua aqui a nossa pergunta, continua aqui o nosso espaço aberto a quem de direito queira se manifestar a respeito disso. Em especial, esclarecer toda essa cronologia de contrato aí que a gente até então não consegue entender. Vamos ver o que o ex-prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, traz para a gente nessa entrevista de sexta-feira, uma vez que ele está levando esse caso a nível federal na Câmara dos Deputados para tentar resolver esse impasse. E se você fizer uma pesquisa aí, ação contra a Copasa, taxa de esgoto, etc., no Google, você vai ver a quantidade de cidades que tem ações contra a Copasa. E realmente é uma coisa que ninguém entende, por que ela continua prestando serviço em todas essas cidades. Mas vamos lá, finalizando o terceiro capítulo da novela Copasa.